Olá, sejam bem-vindos à nossa aula número 5 da nossa disciplina Cartografia aplicada ao ensino da Geografia. Estamos na unidade 1 e essa aula nós iremos conhecer um pouco da educação cartográfica. Temos aqui o aluno, o professor de Geografia e a cartografia escolar. O produto cartográfico na geografia escolar, ela obviamente se dá com a relação ensino-aprendizagem. Então, começamos a educação cartográfica a partir, da praxis docente. E nessa relação entre o aluno e o professor, nós temos a transposição didática de um conteúdo que é acadêmico para o aluno. Então, obedecendo diferentes níveis cognitivos do aluno, diferentes faixas etárias e os conteúdos pertinentes a cada uma delas. Então, a partir daí, o professor começa a trabalhar os referenciais básicos da cartografia, até chegar aos níveis mais avançados da produção cartográfica. Então, nessa relação, temos a cartografia escolar, no ensino fundamental e médio. Portanto, o responsável direto pela conhecida educação cartográfica do aluno são os professores. Os professores, nesse processo de ensino, devem habilitar o aluno a entender o mundo através das representações espaciais, a ler, certo? E entender esses fenômenos através das representações espaciais. Então, esse é o objetivo máximo do desenvolvimento, do conhecimento cartográfico na educação básica. Certo? Se podemos colocar como objetivo geral, será esse, do aluno conseguir ler e entender o mundo através das representações espaciais. Então, a cartografia como entendimento e expressão da realidade. A realidade, sabemos que é algo complexo, que é impossível você conseguir abraçar todas as suas variáveis. Então, para isso, a cartografia, enquanto conhecimento, ele é auxiliar também em diferentes áreas, diferentes especialidades. Por quê? Porque ela transforma um fato, um acontecimento, em uma expressão gráfica, ou seja, um entendimento gráfico. Isso não é possível, do ponto de vista de uma leitura direta, fazer. Então, nós precisamos desse conhecimento. A exemplo, temos aqui o problema da fome. Então, é um fato social, econômico, político, que para nós entendermos as nuances desse problema no mundo, podemos quantificar os dados e compreender como a fome está distribuída na superfície. Então, o problema da fome é possível nós produzirmos uma representação gráfica dele. Então, desse problema. Então, vamos lá. O fato, o problema da fome, mais técnicas cartográficas, como projeção, simbologia, escala, localização e resgate de dados. Então, essa união, nós produzimos o quê? As múltiplas configurações desse fenômeno, desse problema. Ao passo que nós podemos, ao transformar esse problema numa representação gráfica, observar que claramente o continente africano apresenta-se como um dos maiores territórios, do ponto de vista da fome, a padecer desse problema social e político e econômico. Temos aqui diferentes regiões da África apresentando índices preocupantes. E isso vai ser relacionado a diferentes fatores, certo? Como culturais, como a exploração de recursos naturais. Podemos também relacionar o problema da fome à perspectiva geopolítica das guerras e fazer
diferentes associações, né? N associações. Bom, entendendo o fenômeno e sua representação gráfica, vamos compreender um pouco da formação do professor em relação à cartografia. A princípio, nós sabemos que é um conhecimento que é trabalhado nos cursos de pedagogia e de geografia, né? Os cursos de licenciatura em geografia e de pedagogia. Então, comecemos aqui a entender a educação infantil, do ensino fundamental, através da formação dos pedagogos. Então, os pedagogos geralmente estudam a cartografia em tópicos genéricos, certo? Principalmente nas disciplinas de ensino da geografia. Então, são disciplinas que são ministradas no curso de pedagogia, ensino da geografia 1 e 2, e que existe um problema na formação do pedagogo em relação aos conteúdos cartográficos, porque é um conteúdo visto de forma muito rápida, genérica e, portanto, sem profundidade. Cartografia, na formação do pedagogo também, observe aqui que são apenas 4 horas aula no total, considerando esses tópicos genéricos. E esse conhecimento é muito mais ensinado a nível de informação do que prática. Certo? É um conteúdo muito mais teórico do que prático. E isso, de certa forma, deixa clara a necessidade de reformulação dos currículos, do ponto de vista, né, do ensino da geografia, aplicada na formação do pedagogo. Mas não é só o pedagogo, né? Temos os problemas também na nossa disciplina, na geografia. Por exemplo, o ensino de cartografia nos cursos de licenciatura. Também existem problemáticas, como nós podemos ver aqui. Poucos são formados numa estrutura curricular destinada a preparar técnica e didaticamente os professores, certo? Então, poucos são os cursos de licenciatura que efetivamente trabalham uma perspectiva mais técnica. Muitos programas e muitos departamentos delegam essa função para os cursos de bacharelado, que, portanto, isso vai dificultar muito e favorecer que esse aluno não consiga absorver pela própria deficiência, né, que existe nos currículos dos profissionais durante a sua formação. Então, no momento em que você monta uma estrutura curricular sintética, você acaba prejudicando o professor do ponto de vista, né, da aplicação desses conteúdos em sala de aula. Ele vai ter dificuldades, né, porque essa é um conhecimento que foi pouco explorado. E, geralmente, os conteúdos geocartográficos, né, em sala de aula, eles são muitas vezes relegados a segundo plano, que é um conhecimento muito importante, né, para que o aluno mantenha o desenvolvimento do raciocínio geográfico. Então, o que vem a ser educação cartográfica? Temos aqui a cartografia. Não somente a geografia, mas diferentes áreas trabalham a cartografia. Temos a engenharia, a geologia, a arquitetura. São áreas que fazem jus às técnicas cartográficas, tanto para a produção, né, de plantas baixas, como cartas geológicas, como também plantas, né, técnicas de legenda, de escala geográfica para desenvolvimento de projetos arquitetônicos. Então,
Mas só que cada uma dessas áreas, elas são técnicas e profissionalizantes muitas vezes, e que não trabalha a transposição do conteúdo cartográfico para a população no geral. Então, quem é que está responsável por transportar, vamos dizer assim, esse conhecimento para a sala de aula? É o geógrafo. Então, a geografia ela é responsável pela transposição e pela difusão do conhecimento cartográfico, basicamente para toda a população, entendeu? A nível de ensino escolar. Então, temos aqui a figura do professor de geografia como primordial para o desenvolvimento e difusão do conhecimento cartográfico. Então, somente o professor de geografia é habilitado a desenvolver o tratamento metodológico, didático, necessário para auxiliar os futuros professores, certo? Das escolas dos níveis fundamental e médio, certo? Então vamos lá. A formação do futuro professor, né, tanto do pedagogo como do geógrafo, é feita por um geógrafo, por um profissional da geografia. Então, as disciplinas de ensino de geografia na pedagogia e as disciplinas de ensino na licenciatura, no curso de geografia, são, obviamente, dadas por geógrafos. Então, tanto um quanto o outro vão depender, né, de um profissional da geografia. Isso indica que é uma responsabilidade grande, precisa se reformular cada vez mais e aprimorar esse currículo, certo? Tanto o currículo acadêmico quanto o currículo escolar, porque um está, né, segmentado na figura do outro. Então, o que é preciso saber para ensinar cartografia aos escolares, ou seja, aos alunos na educação básica? Em primeiro lugar, temos que fazer justificar, né, a importância do conhecimento cartográfico, certo? E, de outra forma, né, mostrar as razões pelas quais é necessário desenvolvermos a representação dos acontecimentos, dos fenômenos no espaço terrestre. Então, para isso, nós temos que desenvolver uma justificativa, certo? Tanto do programa em si, como também despertar, né, para despertar o aluno a compreender a cartografia como conhecimento importante para a sua formação. Então, no século XXI, principalmente, fazemos jus aqui à complexidade do mundo atual, que, de certa forma, vai exigir, mais do que qualquer outro momento da história, que nós tenhamos o contato e a formação e o manuseio de diferentes formas de representação, certo? Dos fenômenos no espaço. E isso ainda principalmente após a revolução tecnológica que nós vimos acontecer nas últimas 3 décadas, né? Daí nós temos a implementação da rede mundial de computadores, pela internet, o desenvolvimento de plataformas de ensino, de redes sociais, certo? E o incremento, né, no geral, das redes de comunicação. Então, as redes ficaram muito mais fluidas, as redes elas são uma realidade que envolve basicamente todo cidadão, hoje que vive nas grandes cidades, certo? Que precisa mais, né? Entender toda essa complexidade, né? Das redes como satélites, antenas de recepção desses dados para outras antenas ou torres de transmissão, até chegar nos smartphones, certo? Ou nos computadores móveis, né? Onde conecta todo o planeta, certo? Então, essa complexidade das redes, que envolve
tanto a economia, como a sociedade, como a política, deve ser apropriado no conhecimento cartográfico, certo? Então, a complexidade do mundo atual exige que os profissionais ensinem, certo, as representações do espaço em todo momento, né, diante dessas transformações que nós vemos acontecer a cada período histórico. Então, temos diferentes fenômenos que são frutos dessa sociedade em rede. E conhecemos aqui, por exemplo, os que teóricos chamam, né, da quase eliminação das diferenças do espaço-tempo entre os lugares. O que quer dizer? Existe a conexão social que não é limitada a territórios. Ou seja, você pode estar em determinadas regiões, né, distantes uma da outra, e através da rede, as redes de internet, a partir, né, dos dispositivos móveis, manter contato sem precisar, né, ser impedido pelas limitações geográficas, certo? Ou pelas barreiras naturais. Então, o tempo e o espaço eles ficaram mais próximos. Essa é a impressão que nós temos, né, por poder se comunicar com diferentes culturas, com diferentes pessoas, em vários locais ao redor do planeta, a partir dessas tecnologias em rede. Então, a representação das diferentes territorialidades, né, ou seja, das diferentes áreas, né, de domínio do território cultural, com as quais, né, nos deparamos cotidianamente, ou seja, a informação ela é fluida e faz com que você tenha contato, né, ainda que virtualmente, com determinados tipos de culturas, seja através da televisão, seja através das revistas, jornais, e principalmente pela telefonia móvel, certo? Então, você, na palma da sua mão, pode obter informações praticamente em tempo real. E existem diferentes mídias, né? Você pode acessar informação de forma rápida, né? E ela praticamente acontece e é anunciada quase que de forma sincrônica, né? E instantânea no mundo inteiro. Então, isso, a repressão cartográfica das redes globais é fundamental para que hoje o aluno entenda e compreenda o mundo ao seu redor. Entender, por exemplo, as dicotomias que acontecem na relação, né, entre o local e o global. Né? Onde você mora, né, no interior, você está conectado e muitas vezes você está muito mais ligado a uma cultura que está muito distante da sua e que você nunca teve contato pessoalmente, mas pelas redes globais, né, você consegue se apropriar, ainda que subjetivamente, de diferentes culturas, elementos culturais, que possivelmente você nunca vai ter contato presencial. Então, a cartografia é essa linguagem que vai, e esse conhecimento que vai possibilitar e vai viabilizar a compreensão, né, dessas aproximações entre os lugares e o mundo, certo? As empresas, né, que envolvem, né, o planeta ou capilariza as suas sucursais e que acaba, né, mudando a lógica do lugar, acaba influenciando determinados estilos de vida, certo? E é muito complexo. Então, não há como você entender o global se não entender o local. E muitas vezes
Não há como você entender o local por si mesmo, mas a partir da influência do global. Certo? Então, essa é a complexidade do ensino da geografia escolar, que a cartografia vem, enquanto conhecimento, ajudar, né, a compreender a partir, né, de suas técnicas e de suas representações gráficas. Então, toda educação cartográfica ela vai pressupor o quê? Um conjunto amplo de conhecimentos, certo? Destinados a preparar o aluno para o domínio de uma linguagem, que essa linguagem é a linguagem gráfica, que vai habilitar ele a compreender, né, e ler o mundo através de diferentes representações. Então, ele vai poder também entender, né, as representações em diferentes momentos da sua vida, que ele vai encontrar, né, no decorrer da sua formação. Então, pressupõe também que quando falamos, né, em educação cartográfica, nós falamos em alfabetização. Quando falamos em alfabetização, nós aplicamos, né, técnicas de leitura, ou seja, o aluno vai ter que decodificar determinados tipos de símbolos e entender como esses símbolos fazem referência a determinados tipos de fenômenos e acontecimentos. Então, desde uma leitura textual a uma leitura gráfica, a alfabetização ela é importante. Então, a partir do momento que nós implementamos uma alfabetização cartográfica, uma alfabetização através, né, da leitura de gráficos, vai permitir, né, que esse aluno posteriormente permita que ele faça a relação e a aplicabilidade de outras dimensões, certo? Você começa ensinando ele a compreender e cartografar através de croquis o local, e no momento em que essas etapas vão sendo mais complexizadas, vão sendo mais aprimoradas, ele aplicará esse conhecimento em diferentes dimensões. Então, o processo, né, de alfabetização cartográfica, que começa pelos símbolos, então, podemos transferir esse processo de alfabetização aos símbolos cartográficos e etapas temporais, certo? Então, são essas as letras, vamos dizer assim, da alfabetização cartográfica, né, os símbolos. E certamente eles vão oportunizar ao aluno a aplicar posteriormente em leituras de mapas e contextos espaços temporais mais complexos. Então, a educação cartográfica ela parte, no geral, do ensino de uma linguagem gráfica, certo? Que permite o aluno conhecer e representar a realidade, né, assim como ele apresenta numa alfabetização da sua língua materna, né, conhecendo adjetivos, conhecendo vogais, conhecendo convenções, né, de morfologia e sintaxe. Assim é a alfabetização cartográfica. Ele vai também ler o mundo através de gráficos, certo? Através de símbolos que vão representar toda uma linguagem esquemática para que ele possa conseguir desenvolver seus mapas, seus croquis, suas plantas, e que, como um texto, né, ele possa apresentar uma informação fidedigna e aproximada da realidade. Então, aqui tem um quadro geral do que significa, né, o trabalho da geografia, da cartografia escolar. Temos que a cartografia escolar envolve tanto a área da cartografia, certo? Como também
envolve os aspectos, né, da cartografia, como conceitos cartográficos, a alfabetização cartográfica, né, a linguagem cartográfica em si, suportes e materiais, certo? Como também ela vai fazer jus à questão, né, das disciplinas, né, e dos conteúdos que envolve a perspectiva didática e pedagógica, e, portanto, a educação. Então, temos o currículo como sendo um produto que envolve a cartografia escolar a partir, né, do estudo em áreas de educação, certo? Como teorias, por exemplo, da evolução cognitiva dos alunos, né, da psicogênese do espaço, em Jean Piaget, parte também da formação docente, certo? Que envolve aspectos, né, mais curriculares voltados para o estágio curricular supervisionado, onde ele vai ter a possibilidade no currículo, né, de apresentar o que ele aprendeu, como também de aplicar métodos de ensino. Temos também que na cartografia escolar a geografia enquanto a grande área que vai formar esse professor de cartografia, certo? Porque a partir da geografia é que os conceitos socioespaciais serão apresentados para esse professor, certo? E suas categorias. Então, os eventos, né, e a explicação do que seria um evento e sua dimensão geográfica, cartográfica, inicia, né, os tópicos de estudos da geografia. Entendendo também como os fenômenos naturais e humanos e sociais podem ser representados, que, portanto, envolve a relação sociedade-espaço ou sociedade-natureza, e como esses fenômenos geográficos são representados, né, no espaço como um todo, certo? Tanto o espaço regional como o espaço mundial. E isso envolve todo um estudo de disciplinas que vão favorecer a transposição didática, né, da cartografia técnica científica para uma cartografia escolar, certo? Então, pessoal, terminamos nossa aula. Estude o material, leia e veja nossas aulas que nós estamos postando. E até o próximo momento. Muito obrigado e até mais.